maravilha. Aí o que a gente teve que fazer? Todo mundo vai lembrar? Compramos uma refinaria. Passadina. Lembra de Passadina? Que a Sim. Dilma comprou? Por que ela comprou aquela refinaria? Aí Sim. vem a grande pergunta. O barril do petróleo estar caro é bom ou é ruim pro Brasil? A equação para calcular o preço da gasolina. O preço do combustível é uma equação extremamente complexa. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Tá lá no filme. Essa questão, ô Sérgio, é que assim, o Brasil, a gente discute muito essa questão do petróleo, né? O que acontece com o Brasil? Eu queria que o pessoal entendesse, porque tem muita gente que fala, mas por que o Brasil não depende do próprio petróleo? Por que o Brasil, né, essa paridade do dólar? Porque o pessoal discute muito isso daí. O que acontece, Sérgio? Só para você que trabalhou vamos com lá. isso e que entende bastante do assunto. O petróleo, ele tem uma qualidade que a gente chama. A qualidade do petróleo é muito importante, porque isso vai definir o quanto que você vai ter que refinar o petróleo. Sim. Então, imagina, todo mundo põe gasolina no carro. Quem não tem carro elétrico, põe gasolina no carro. Já viram gasolina? Vamos pegar assim, a gasolina não adulterada é meio amarela, né? Sim. De forma geral, a gasolina é amarelada, né? Sim. Aquilo lá é como se fosse um petróleo muito bom, muito refinado, né? Perfeito. Aquilo lá é o petróleo muito bom. Então, o lance do petróleo é esse. Depende do quanto você refina ele. Boa parte do petróleo do Brasil vem da Bacia de Campos. Aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal. O petróleo da Bacia de Campos, ele é muito ruim. Ele é um asfalto. Sabe um Sim. asfalto? Ele é um asfalto. Sei. Você tira ele do poço, E não dá ele é pra uma usar, pedra. entre aspas, pra gasolina, pra ser gasolina, né? Até dá. Só que o que você teria que fazer? Refinar ele muito. Que deve ser caro. É caríssimo. E outra coisa. O Brasil hoje, atualmente, ele não tem nenhuma refinaria capaz de refinar o óleo da Bacia de Campos. Não é sustentável, né? Aí o pessoal vai falar assim, tem sim, Abreu de Lima. Não tem, porque Abreu de Lima, que é uma refinaria que está lá no Nordeste, ela foi construída e ela sim teria uma planta para refinar óleo pesado. Esse óleo que é asfalto a gente chama de óleo pesado. O óleo amarelinho a gente chama de óleo leve, só para resumir. Abreu de Lima teria capacidade. Só que a parte para refinar óleo pesado, adivinha só, a gente vive no Brasil, cara. Ela não foi feita. Olha que maravilha. Aí o que a gente teve que fazer? Todo mundo vai lembrar? Compramos uma refinaria. Passadina. Lembra de Passadina? Que a Sim. Dilma comprou? É. Por que ela comprou aquela refinaria? Porque ela era uma refinaria especializada em refinar óleo pesado. Não adianta nada. Não, adianta. Adianta, mas aí- Na Sim. verdade, Desculpa, é que você falou óleo pesado, eu lembrei do óleo leve, Não, mas é porque refina e... seria muito bom, na verdade, se não fosse feito o negócio do jeito que foi feito. Porque construir uma... A ideia foi a seguinte, construir uma refinaria é algo caríssimo. Lá nos Estados Unidos tem uma dando sopa. Vamos comprar? Legal, é. A ideia não é ruim, não. O problema é o jeito que foi feito, né? Todo mundo sabe aí. Mas, enfim, tanto que depois teve que devolver, você comprou pelo 10 vezes o que ela valia e vendeu ela pela metade do que ela valia. Então, olha a grana que o Brasil perdeu nessa brincadeira toda. Sim. Mas a ideia, de novo, pessoal, a ideia por trás de comprar uma refinaria que refine óleo pesado não é ruim, tá? Porque a gente não conseguiu construir uma, porque é muito Exato. caro, tá? Então, muito bem. O que a gente tem que fazer com o óleo da Bacia de Campos, então? A gente vende o óleo para fora do Brasil, que é o óleo cru que a gente chama. Então, vende para algum país. E depois compra o óleo leve para colocar aqui no nosso carro, no Pra nosso servir, posto. como gasolina, Isso aí. tudo. Então, da onde que vem todo o problema do preço do petróleo? Vem dessa transação. Porque tem que mandar pra fora e depois a gente comprar. Aí eu te Ou seja, é pergunto... justo que seja... mas olha seja só. pare- O óleo, a gente vende o óleo que a gente produz aqui, o barril. Aí Sim. vem a grande pergunta. O barril do petróleo estar caro é bom ou é ruim pro Brasil? Se a gente produz o barril, a gente vende? A gente vende. É bom. É bom, né? Mas depois a gente tem que... Depois tem que comprar e aí a moeda lá fora é mais cara, né? Então, aí é que vira esse desequilíbrio. Eu falo isso aí, provavelmente deve ter umas 2 ou 3 pessoas no Brasil hoje que deve ser
Nem sei, a presidente da Petrobras é nova agora, acabou de entrar faz uma semana. A gente pode até falar de por que aconteceu isso aí, que até é uma coisa aí que o pessoal vai ficar maluco. Opa, vamos falar. O presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energia, e nem sei se o Lula sabe, hein, mas o ministro da Economia deve saber a equação para calcular o preço da gasolina. O preço do combustível é uma equação extremamente complexa. Porque tem isso, tem o petróleo que a gente vende, aí tem o petróleo que a gente compra. Fora isso, existe um acordo entre as empresas produtoras de petróleo. Porque senão fica um vende mais barato, outro vende mais caro. Exatamente. Então a Shell produz aqui no Brasil. A Petrobras produz lá nos Estados Unidos. A Petrobras tem campo lá nos Estados Unidos. Então, elas são parceiras em vários campos. Então, existe um acordo entre elas. Então, você coloca na equação o preço do barril, o preço que você compra o óleo leve, o acordo que tem entre as empresas, que aqui a gente não sabe o que acontece, o preço do dólar, desvalorização, mais não sei. Então, é uma equação extremamente complexa que pouquíssimas pessoas sabem dela e controlam esses negócios. E aí surge esse negócio, tem que ter paridade, tem que ter... A paridade, ela vem do quê? Ela vem desses acordos, dessa senão ficaria, às vezes, que é até mais caro, né? É lógico. Ficaria muito diferente para cada lugar, muito diferente. Muito Então, diferente. é correto, né, Sérgio, falar que tem que ter essa paridade. Então, né? E as empresas também, por exemplo, hoje, quando deu a última grande crise do petróleo, foi 2018. Não sei se o pessoal vai lembrar, o preço do barril ficou negativo. Preço negativo, só para resumir, é se você passa no posto, o cara joga um petróleo na sua cara. Isso é preço negativo. Se fosse hoje, o pessoal tava pegando, né? Então. Um balde. Mas por que aconteceu isso? Porque as empresas, elas chegaram... O valor do barril do petróleo hoje, ele não pode baixar de um determinado valor. Isso é um acordo internacional que existe. Sim. Então, elas colocaram um controle em tudo isso. Então, assim, é um tema extremamente complexo, porque tem todas essas variáveis aí envolvidas, tá? Sim. E então, aí o pessoal não entende toda essa parte de refinaria. É muito interessante isso, Sérgio. Eu também não sabia, não. Muito interessante. E aí, por exemplo, aonde que tem petróleo bom no Brasil? O melhor petróleo do Brasil fica na Amazônia. Mas como é que vai fazer, não né? Pode tirar. O IBAMA não deixa. Exatamente. Então, o petróleo da Amazônia, ele é amarelo. O pessoal brinca lá que você pode tirar e pôr no carro, que o carro sai andando. Você não precisa nem refinar. Mas também, se pudesse, ia ser complicado. Porque aí o Brasil também... Já viu, meio bagunçado, né? E já viu uma bagunça também. Então, a Petrobras produz lá. Tem 2 campos lá que produzem petróleo na Amazônia. É bem pouquinho e tal. O petróleo do pré-sal, ele é muito bom. É muito bom o petróleo do pré-sal. Só que ele é muito difícil de tirar. Ele está muito fundo. Mas hoje já compensa, tanto que a gente produz mais de 50% da produção do Brasil hoje vem do pré-sal. Então tá ótimo. É um óleo relativo, não é tão pesado, nem tão leve. É um óleo que a gente consegue refinar em alguns lugares, em alguma dessas refinarias que a gente tem. Mas é mais... O Sérgio, desculpa se eu perguntar uma bobeira aqui. É mais barato a gente importar ou tentar usar esse... Não, o do pré-sal é mais barato a gente bem mais barato, ele, entre claro. aspas. Então, se aumentar, seria bem melhor. Porque a gente tem refinaria para ele. Perguntar isso que eu não entendi. Não porque a gente tem refinaria para ele. Sim. O da Bacia de Campos a gente não tem. Ou seja, aí não adianta... Aí a gente vende e compra. Isso. Entendi. Então, tudo isso entra nessa equação. E aí, entrando nesse